A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, boa noite a todos vocês que estão participando do nosso culto. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e estamos nessa série de mensagens a respeito do Evangelho, de conhecer Jesus por intermédio do Evangelho do apóstolo João. E nós vamos ler agora dos versos de número 6 a verso 13, do capítulo 1, versos 3 a 13. Obrigado, pastor. É o texto que nós vamos compartilhar agora. E se você está com a sua Bíblia, abra a Bíblia no Evangelho de João e fique com ela aberta, porque nós estamos fazendo exposição bíblica. E quando a exposição é bíblica, você precisa recorrer ao texto mais algumas vezes. A Bíblia nos diz assim, João capítulo 1, verso 6: Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra ou verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor abençoe o nosso coração e fale conosco nessa noite. Na semana passada nós começamos essa série de mensagens falando sobre João, ou sobre Jesus através do relato de João, e falamos da pré-existência de Jesus, porque João começa a falar da pré-existência de Cristo. Falamos da intermediação de Jesus na criação, e você vê que novamente João toca novamente no mesmo ponto, que o mundo foi criado por Jesus. E falamos sobre a ação de Jesus nas trevas, ou na queda do homem, a ação do Senhor que trouxe a luz. E hoje nós vamos falar a respeito da nossa resposta diante da grandeza de Jesus, porque você vai perceber que o texto sugere respostas aqui. E qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta diante do poder de Jesus? Uma das coisas que marcou muito a minha conversão a Jesus foi exatamente a manifestação do poder dele, porque num determinado momento da minha vida de religioso, num dia eu tive o contato com o poder de Deus. Isso me deixou maravilhado de ver o poder que Jesus tinha sobre as trevas, sobre o inimigo. Isso marcou demais a minha vida. O poder de Jesus, vendo a manifestação do poder dele, vendo como ele liberta os cativos. Eu era um cativo e eu fui liberto por Jesus no momento em que Jesus demonstrou o seu poder. E qual é a sua resposta diante do poder de Jesus? Qual é a resposta que nós vamos dar diante do poder de Jesus? Você vê no verso 6 que existe uma introdução falando de um homem que foi enviado por Deus, cujo nome era João. João, o texto diz, ele não era a luz, mas ele veio anteceder, ele veio anunciar que a verdadeira luz haveria de brilhar. Parece que existe uma certa desconexão entre o que João começa a falar na narrativa dos primeiros 5 versículos, quando ele fala a respeito do poder de Jesus, da sua pré-existência, da ação de Jesus, falando da ação de Jesus na queda, e logo depois ele começa a falar de João. Por quê? Você vai entender que o que o evangelista João está querendo nos dizer aqui é que existe uma
forma de Deus operar. E nós vamos ver isso é o motivo pelo qual Deus escolheu João. E aí você pode perguntar, por que João? Por que João Batista? Porque aqui se refere a João Batista. Deus usou um homem, um só homem, para revelar o seu plano, o seu filho, e mostrar quem é Deus, e mostrar o seu plano, o seu propósito em toda a criação. Um homem. Este homem que veio anteceder Jesus, João Batista. Um homem fora da caixa, fora da caixinha. Ele era uma pessoa completamente excêntrica, diferente. Vivia mais ou menos como os beduínos do deserto. Se vestia de peles de animais, comia mel silvestre, vivia no deserto. João Batista era um pregador ferrenho. Ele falava a verdade, doa quem doer. Ele não tinha qualquer tipo de compromisso com a religiosidade da época, com os religiosos da época. Mas ele era um homem simples, ele não tinha casa, ele vivia como se fosse um eremita no deserto. Ele não falava que ele teve visões excepcionais a respeito de Deus. Ele não falava que ele era um profeta que chegou para anunciar. Ele não falava que ele fazia milagres. Ele simplesmente falava: eu vim anunciar a luz. Um homem simples. E eu vou falar de João um pouco mais à frente, na nossa exposição do Evangelho segundo João. Vamos falar um pouco mais de João Batista. Mas por que João Batista é citado aqui, logo na introdução? A gente vai aprender alguma coisa interessante a respeito aqui. A gente vai ver que Deus tem um modo de operar. Deus tem uma via, Deus tem um caminho para operar. E por isso que João entra aqui no texto. E diante desse modus operandi de Deus, você vai perceber que existe uma resposta inevitável. Só existem duas respostas possíveis para a revelação de Jesus para a nossa vida. João está revelando Jesus, falando da sua pré-existência, o João evangelista, do poder de Jesus. E depois João fala de João Batista, primo de Jesus, o homem que veio anunciar Jesus. Por quê? Você vai perceber que esse texto, ele vai nos falar a respeito do que eu vou chamar de modus operandi, que é uma palavra no latim, quer dizer a forma de operação, o modo como se opera. Como que Deus opera? Isso aqui é extremamente importante a gente entender. Deus opera através da humildade. Se você não conseguir entender isso, irmãos, que a forma como Deus opera é através da humildade. Quando você para ler a Bíblia e veja quem era João Batista, ninguém. Ele só era a voz que clama no deserto, porque é lá que ele vivia. Ele clamava anunciando que Jesus viria, que a luz viria. E quando você começa a perceber como é que Jesus veio, João não era a luz, mas ele falou: a luz vem. E Jesus? Como foi que Jesus nasceu? Jesus nasceu de uma forma simples. Jesus nasceu de uma forma humilde. Ele estava num estábulo, deitado na manjedoura, que era o lugar do comedouro dos animais. Num estábulo, o lugar onde os animais habitam, deitado na manjedoura, onde os animais comem. Um nascimento simples. Qual era a profissão de Jesus? A profissão simples, que na verdade quase todos, a grande maioria, ou era pescador, ou era carpinteiro. Não tinha, na verdade, ou agricultor, não tinha, na verdade, muitas profissões como nós existimos, como existem hoje. Hoje em dia, profissões novas vão surgindo
a cada dia, e profissões antigas vão simplesmente acabando. Naquela época não tínhamos muitas opções de trabalho, e a pessoa tinha poucas opções para escolher, e Jesus tinha uma das profissões simples, ele era carpinteiro. Jesus vivia de forma simples, Jesus tinha roupa simples. As pessoas que Jesus escolheu para serem os líderes da sua igreja, como eles eram? Eles eram pescadores, simples pescadores. Jesus morreu de uma forma simples, como um bandido, porque estava do lado de dois criminosos, e ele morreu também como um criminoso. Jesus foi enterrado num túmulo que não era dele, que era emprestado. Ele nasceu num lugar simples e foi enterrado num túmulo que não era dele, emprestado. Se nós não entendermos que Deus opera pelo viés da humildade, nós vamos deixar de receber muitas bênçãos de Deus na nossa vida. João Batista entra aqui para mostrar o primeiro homem que foi usado por Deus para anunciar a grandeza de Deus. Por isso que ele começa falando da grandeza de Jesus, e depois ele começa a falar da simplicidade de João Batista, aquele que veio anunciar a luz. E se você se lembra de Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia nos diz assim, Tiago falando, mas ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste, se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Por quê? Porque a graça, a humildade é o caminho pelo qual a gente vai encontrar Deus e a sua bênção. Deus, na sua grandeza, ele não opera com ostentação, ele não opera com ostentação e nem na ostentação. Deus opera através da humildade. Isso é tremendo, porque o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, tomou forma humana e nasceu de forma humilde. Nasceu, viveu e morreu de forma humilde. E esse é o caminho que Deus opera. Portanto, nós temos que entender isso. Quanto mais humildes nós formos, mais nós vamos alcançar bênçãos de Deus. Mas o que é ser humilde? Que às vezes as pessoas confundem humildade com pobreza. Olha uma pessoa que tem poucos recursos e fala assim, é aquela que pessoa humilde. Olha que pessoa humilde. Não, humildade não é pobreza. Humildade não é escassez. Ser humilde é não reivindicar quem você é. Isso é ser humilde. É quando você, mesmo sabendo que é alguém, que você tem determinado poder e autoridade, que você pode reivindicar, mas quando você decide não reivindicar quem você é ou o que você pode, pensa nisso. Você vai ver que a Bíblia está repleta de situações e de versículos que falam a respeito desse caminho da bênção. João Batista está aqui para nos mostrar que Deus está simplesmente trilhando o caminho que ele escolheu, e por isso ele escolhe um homem como João Batista. Por isso que ele escolhe um homem, ou escolhe homens como seus apóstolos, que eram simples, muitos deles com pouca cultura, tinham lá o ensino básico, sabiam o básico, porque o judeu era instruído, todo judeu tinha certa instrução, mas eles eram homens que tinham ensino básico. Entenda que Deus opera pela humildade. Quando a gente não ostenta, quando a gente não reivindica o que a gente é, mas mesmo que nós teríamos o que reivindicar, a gente resolve se recolher e não reivindicar.
Paulo fala a respeito de Jesus, em Filipenses capítulo 2, que ele, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Usurpar é isso, reivindicar o direito. Ele não teve por usurpação, antes tomou a forma de servo, humilhando-se a si mesmo. Então perceba que o próprio Jesus fez isso, e é o que Ele espera que a gente faça. Deus opera através da humildade, guarde isso. Você quer receber bênção de Deus? Seja humilde. Se coloque sempre numa posição inferior, mesmo que você possa ser superior, porque é exatamente isso, essa é a lição que Ele está nos ensinando. O Deus poderoso, o Senhor de todas as coisas, tomou forma humilde, viveu de forma humilde, usou uma pessoa humilde para ser o seu atalaia, usou pessoas humildes para serem os seus apóstolos que iniciariam ou que dariam continuidade à igreja que Jesus iniciou. E Deus continua ainda operando pelo mesmo viés. Qual é a resposta que nós vamos dar diante desse conceito, irmãos? Porque olha, uma das coisas que dificultam as pessoas de reconhecerem a Jesus como Senhor é exatamente a falta de humildade. E aí, por isso que o texto vai falar sobre as duas respostas possíveis que eu vou dar diante da humildade. Se você nunca parou para pensar nisso, talvez possa ser a primeira vez que você está ouvindo o que eu estou te dizendo agora. Qual é a resposta que você vai dar? O texto fala das duas possíveis. A primeira resposta possível é a resposta negativa. Versos 10 e 11 dizem assim: aquele que é a palavra, ou que é o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. João repete novamente que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A história da raça humana é marcada pela presença e pela atitude do homem de rejeitar a Deus e o seu chamado. É só ler a história da humanidade. A história da humanidade vem refutando Deus por todo o período relato histórico. Veja a história da sua vida. Quantas vezes você também não refutou a Deus e virou as costas para Ele? Quantas vezes? Por que as pessoas rejeitam a Deus? Existem alguns motivos. Primeiro, tem pessoas que acham que não precisam de nenhum Salvador. Tem pessoas que acham que não precisam de Deus. Eu não sei se você já viu gente dizer que eu sou uma pessoa boa. Olha, eu nunca matei, nunca roubei, eu não xingo o vizinho. Tem gente que acha que só isso é pecado, matar e roubar. Mas esquece que a vaidade é pecado. Esquece que a cobiça é pecado. Esquece que a inveja é pecado. E para Deus, quebrar a lei é pecado, seja através de um homicídio ou através de uma inveja. Para Deus você pecou. Pecar é quebrar a lei de Deus, seja ela qual for. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Existem consequências diferentes, mas o que é pecar? É quebrar a lei de Deus de uma forma consciente. Então, para Deus, você quebra a lei matando, ou está dentro dos 10 mandamentos, lembre-se disso. Roubar e matar e cobiçar estão dentro dos 10 mandamentos. Pare para vê-los e para lê-los. Você entende? Por que eles estão dentro dos 10 mandamentos? Porque para Deus é pecado do mesmo jeito. Então não existe pessoa basicamente boa. Existe pessoa que não quer reconhecer. Existe gente que acha que não tem necessidade de um Salvador.
Existem pessoas que não reconhecem os seus próprios pecados. Os outros são pecadores porque estão fazendo coisa errada, eu não. Quantas vezes você já lidou com pessoas assim? Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem isso para mim. Eu sou uma pessoa basicamente boa, vai. Como que uma pessoa basicamente boa vai para o inferno? Pois é, pecando contra Deus. Então as pessoas rejeitam a Jesus, muitas delas, porque elas acham que elas não precisam, mas todos nós precisamos. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3 verso 23 que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção de ninguém, todos nós precisamos da graça de Deus, se nós queremos viver com Ele. Muitas pessoas rejeitam a Jesus com medo ou não aceitam a Jesus com medo da rejeição social. O que vão pensar de mim se eu disser que agora eu estou depositando a minha fé em Jesus? Se eu disser que agora eu estou sendo uma pessoa que está andando em comunhão com Deus, que estou vivendo uma vida mais reta, mais digna, estou deixando velhos hábitos e assumindo novos, estou mudando os meus valores para os valores do reino. Tem muita gente que tem medo de fazer isso, medo de ser rejeitado. Alguém diz assim: pois é, mas você virou crente? Parece como se fosse uma coisa assim, que virou crente. Tem gente que tem medo disso, de falar de Deus, de mostrar que ele tem uma vida diferente. Muitas pessoas não aceitam Deus com medo da rejeição dos outros, ou dos familiares, ou dos amigos. O que vão pensar de mim agora se eu começar a ir para a igreja? É covardia. Você é corajoso? Se é corajoso, abra o seu coração para Jesus, porque para isso você tem que ser corajoso. Muitas pessoas têm medo e vergonha, por isso rejeitam. Então, toma vergonha e não rejeite. Não se importe com o que os outros digam ou falem a respeito de você. Se importe com o que Deus pensa a respeito de você. As pessoas rejeitam a Deus porque, para algumas pessoas, as coisas que este mundo oferece são mais importantes do que as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são coisas que nós não vemos. A fé é uma coisa que você não vê. A bênção, quando você fala assim, eu quero ser abençoado, você não vê a bênção chegando em você. Você vê o resultado da bênção, né? Muitos milagres, enfim. Mas às vezes as pessoas querem ter coisas palpáveis, coisas visíveis. E a fé é viver numa ótica diferente da ótica do mundo. Eu não vivo pelo que eu não vivo na vida cristã pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, mas é pelo que eu creio. E quando você fala de fé, de crença, é uma coisa abstrata, que não tem forma. Mas essa é a vida do milagre. Essa é a vida que Deus escolheu para vivermos. O justo viverá pela fé. E tem gente que quer muito mais as coisas deste mundo, que estão com os olhos tão focados nas coisas que são passageiras e esquecem daquilo que é eterno. Você tem um espírito, e esse espírito ele vai deixar esse corpo que está habitando agora. E olha, eu vou te dizer, dificilmente vai passar dos 100 anos. Se passar, são poucos os que passam. Depois disso, o seu espírito vai sair desse corpo aí que está habitando agora. E ele vai para onde? Você tem que garantir que ele vá para Deus. Porque se você não garantir nessa vida, depois que morreu, amigo, esquece. Muitas pessoas rejeitam porque ficam resistindo à tentativa do Espírito Santo de convencê-las. O Espírito Santo é o agente, é a pessoa de Deus que tem por objetivo anunciar e nos levar a Cristo, falar do pecado, falar da justiça, falar do juízo de Deus para nós. O Espírito Santo fica importunando no nosso coração, e aqui a palavra importunando entre aspas, né? Sempre, 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 ele fica querendo nos levar para Jesus. Olhe para Jesus, abre o coração para Jesus, usa a circunstância, usa as pessoas para nos falar de Jesus. Mas querido, querida, é nessa hora e só nessa que você tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio, e eu disse isso alguns dias atrás, livre-arbítrio só é aplicável
na salvação. Livre-arbítrio é um conceito salvífico, soteriológico. A soteriologia é a área da teologia que fala a respeito da salvação. Você tem o livre-arbítrio agora, para aceitar ou rejeitar Jesus. Depois que você morrer, você não tem mais poder de escolha. Você já viu um morto escolher alguma coisa? Você já deve ter ido no cemitério. Você já viu um morto escolher alguma coisa? Porque depois que morreu, acabou, gente. É agora que a gente tem que rejeitar, que aceitar. Mas muitas pessoas têm rejeitado Jesus. Por esses motivos que eu falei, talvez outros. Diante do poder de Deus, da sua soberania, qual é a resposta que você vai dar para a luz que veio iluminar a sua vida? Muita gente diz não, porque acha que consegue sozinho, se acha, e vai perder a sua eternidade. Vai perder a sua eternidade, porque é soberbo, porque é orgulhoso. Seja humilde e receba ao Senhor Jesus, porque essa é a resposta positiva que a gente pode dar. A resposta positiva que a gente pode dar para Deus é nos tornarmos, passarmos do status de criaturas para filhos, que é isso que os versos 12 e 13 dizem. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Em algumas versões está a palavra poder, mas eu usei a palavra direito dessa versão porque ela é mais interessante. O direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. O que o verso 13 mostra? Que não depende do sangue da sua família, ou qual família você pertence, ou da sua linhagem para você ser filho de Deus. Filho de crente não é crentinho não, né? Diz que filho de peixe, peixe é um ditado popular. Filho de crente não é crente não, porque cada um tem que usar o seu livre-arbítrio para escolher. Cada um. Deus é Pai e quer ser o seu Pai. Portanto, o pai precisa aceitar o pai, o filho precisa aceitar o pai, a mãe precisa aceitar o pai. Todos precisam receber a Jesus. Não é a linhagem, porque os judeus eles se orgulhavam disso. Nós somos descendentes de Abraão. E se nós somos descendentes de Abraão, tranquilo, porque as bênçãos de Deus são sobre a nossa vida. Abraão foi abençoado, nós nascemos através de Abraão. Abraão foi escolhido por Deus. Os judeus se vangloriavam, e talvez até hoje, essa jactância de achar que pelo fato de ser judeu, estava tudo certo, sou povo escolhido de Deus. Deus não escolheu um povo para salvação não, Deus escolheu um povo para trazer através do povo o Messias. A escolha de Deus por Israel não era para salvar Israel, porque todo judeu, se quiser ir para o céu, vai ter que reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, hoje. Senão não vai. Não é porque é filho de Abraão. Não tem genética, é isso que o texto está falando. Não depende da família, não depende do sangue, não depende da minha linhagem para ser filho de Deus. Não depende da vontade da carne, o texto diz. Ou seja, o reino de Deus não será alcançado por intermédio de relação sexual, de pai para filho. Não depende da vontade do varão, do homem, diz o texto ainda. Mesmo que o homem seja forte, tenha domínio sobre todas as coisas, domínio total, isso ele não vai conseguir conquistar a sua própria salvação. Depende somente de Deus, após uma resposta acolhedora da nossa parte. Na hora que eu entendo o plano de Deus, que eu vejo o poder de Jesus, que eu reconheço Jesus, e que eu me torno humilde o suficiente para abrir o meu coração para Ele e dizer: Senhor Jesus, vem fazer parte da minha vida, muda a minha história, me perdoa dos pecados que eu cometi contra o Senhor, porque a partir de agora eu quero reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. Precisa ser muito humilde para fazer isso. E para entendermos melhor, veja o conceito. Porque quando a Bíblia está falando que nós
nos tornamos filhos, Deus nos deu o direito. Por isso eu gosto dessa palavra, porque a palavra direito, ela nos remete mais ou menos à questão legal. Por que Deus dá o direito de alguém se tornar filho de Deus quando recebe Jesus? Que é o que o texto está dizendo. Aqui é o texto que fala de adoção, porque nós não nascemos na família de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Outro jargão que muita gente diz: todo mundo é filho de Deus. Biblicamente esse conceito está errado. Todo mundo é criatura de Deus. Filho só passa a ser filho a partir do momento que, como diz o texto, nós lemos aí, quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, e Deus me dá o direito de ser filho, que é um direito de adoção. Porque esse conceito de adoção na época de João, na época de Jesus, era muito forte. Se um judeu adotasse um filho, a partir do momento que o judeu adotou um filho, o filho tinha todos os direitos do pai, de perpetuar o nome dele e de ter participação em tudo aquilo que o pai tinha como herança. Quando João, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala que Deus nos concedeu esse direito de nos tornarmos herdeiros de Deus, e temos o direito de herdar todas as coisas com Cristo, de nos tornarmos filhos, porque quando alguém era adotado, na nossa cultura, me parece que o filho adotivo tem um pouco menos de prestígio do que o filho que é de sangue. Na época de Jesus não tinha isso. Se um judeu adotava uma criança, era como se fosse filho de verdade, perpetuava o nome do pai, não tinha qualquer diferença, e tinha o direito de toda herança. Por isso João usa essa palavra legal, de direito, todos aqueles que recebem Jesus. Qual é a sua resposta diante do poder de Deus? A resposta da soberba, que vai lhe trazer uma negativa, ou a resposta da humildade, de reconhecer que você é pecador e necessita da graça de Deus, pedir perdão ao Senhor e convidá-lo com toda a humildade para transformar a sua vida e lhe dar o direito de viver eternamente com Ele? Qual é a decisão que você vai tomar? Esse Deus todo-poderoso, gente, assumiu essa postura de humildade simplesmente para conquistar o nosso coração, o meu e o seu. O meu ele já conquistou o seu já? Se não conquistou, qual é a resposta que você vai dar a esse chamado de Deus na sua vida? A humildade está estampada aqui, através da pessoa de João Batista. E ele foi a primeira pessoa escolhida por Deus para anunciar. Podia ter sido o sumo sacerdote, já pensou nisso? Tinha um sumo sacerdote lá em Jerusalém, mas não foi o sumo sacerdote que Deus escolheu. Talvez isso foi um motivo que os deixou muito chateados. Ele escolheu João Batista, um homem simples, mas que tinha a palavra de Deus. A humildade é a atitude que viabiliza a salvação. O orgulho nos afasta de Deus. A decisão que você tem que tomar, só você pode tomar, ninguém pode decidir por você. Nessa hora, é agora que você vai usar o seu livre-arbítrio. Pense nisso e tome a decisão correta.